Abril 22, Josué 24, versos 1 a 33. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém. Convocou também os líderes, os chefes, os juízes e os oficiais de Israel, e todos vieram e se apresentaram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: muito tempo atrás, seus antepassados incluíram Terá, pai de Abraão e de Naor. Viviam além do rio Eufrates e serviam outros deuses. Mas eu tirei seu antepassado Abraão da terra além dos Eufrates e o conduzi à terra de Canaã. Dei-lhe muitos descendentes por meio de seu filho Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei os montes de Seir como propriedade, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e lancei pragas terríveis sobre o Egito. Depois tirei você de lá. Quando tirei seus antepassados do Egito e eles chegaram ao Mar Vermelho, os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros. Seus antepassados chamaram ao Senhor e eu coloquei escuridão entre os israelitas e os egípcios. Fiz o mar desabar sobre eles e os afoguei. Vocês viram com os próprios olhos o que eu fiz contra os egípcios. Depois, vocês viveram muitos anos no deserto. Por fim, eu os trouxe à terra dos amorreus, a leste do Jordão. Os amorreus lutaram contra vocês, mas eu os destruí diante de vocês. Eu os entreguei em suas mãos e vocês tomaram posse da terra deles. Então, Balaque, rei de Moabe e filho de Zippor, declarou guerra contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para amaldiçoá-los, mas eu não dei ouvidos a Balaão. Em vez disso, fiz que ele os abençoasse e, desse modo, os livrei de Balaque. Quando vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó, os habitantes de Jericó lutaram contra vocês, como fizeram os amorreus, os fariseus, os cananeus, os hititas, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Enviei terror adiante de vocês para expulsar os 2 reis dos amorreus. Não foram espadas nem arcos que lhes deram a vitória. Eu lhes dei uma terra que vocês não cultivaram, e cidades que não construíram, as cidades onde agora habitam. Eu lhes dei vinhedos e olivas para alimentá-los, embora vocês não os tenham plantado. Portanto, temam o Senhor e sirvam-no de todo o coração. Lance fora os ídolos que seus antepassados serviam quando viviam além do Eufrates e no Egito. Sirvam somente ao Senhor. Mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses aos quais seus antepassados serviam além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, eu e minha família serviremos ao Senhor. O povo respondeu: jamais abandonaríamos o Senhor para servir outros deuses, pois foi o Senhor, nosso Deus, que nos libertou e a nossos antepassados da escravidão na terra do Egito. Ele realizou grandes milagres diante dos nossos olhos. Enquanto andávamos pelo deserto cercados de inimigos, ele nos protegeu. O Senhor expulsou de diante de nós os amorreus e todas as nações que viviam nesta terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois só Ele é o nosso Deus. Então Josué advertiu o povo: vocês não são capazes de servir ao Senhor, pois Ele é Deus santo e zeloso, não perdoará sua rebeldia e seus pecados. Se abandonarem o Senhor e servirem outros deuses, Ele se voltará contra vocês e os exterminará, apesar de tudo o bem que Ele lhes fez. Mas o povo respondeu a Josué: não, nós serviremos ao Senhor. Vocês são testemunhas de sua própria decisão, disse Josué. Escolheram servir ao Senhor. Sim, responderam eles, somos testemunhas daquilo que dissemos. Pois bem, disse Josué, então lancem fora os falsos deuses que estão em seu meio e voltem o coração para o Senhor, o Deus de Israel. O povo disse a Josué:
serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos somente a Ele. Naquele dia, Josué fez uma aliança com o povo em Siquém e lhes deu decretos e estatutos para obedecerem. Josué registrou todas essas coisas no livro da lei de Deus, como lembrança do pacto. Pegou uma grande pedra e a ergueu debaixo do carvalho junto ao santuário do Senhor. Josué disse a todo o povo: esta pedra ouviu tudo que o Senhor nos disse. Ela será testemunha contra vocês se não cumprirem o que prometeram a Deus. Então Josué se despediu de todo o povo e cada um voltou para a terra que havia recebido como herança. Depois de algum tempo, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu aos 110 anos. Sepultaram-no na terra que ele havia recebido como herança, em Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. O povo de Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e das autoridades que morreram depois dele e que sabiam pessoalmente tudo que o Senhor tinha feito por Israel. Os ossos de José, que os israelitas haviam trazido consigo quando saíram do Egito, foram sepultados em Siquém, no terreno que Jacó havia comprado dos filhos de Amor por 100 peças de prata. Esse terreno ficava dentro do território da herança dos descendentes de José. Eleazar, filho de Arão, também morreu. Foi sepultado na região montanhosa de Efraim, na cidade de Gibeá, que havia sido entregue ao seu filho Finéias. Lucas 21, versos 1 a 28. Estando Jesus no templo, observava os ricos depositarem suas contribuições na caixa de ofertas. Então, uma viúva pobre veio e colocou 2 moedas pequenas. Jesus disse: eu lhes digo a verdade, esta viúva pobre deu mais que todos os outros. Eles deram uma parte do que lhe sobrava, mas ela, em sua pobreza, deu tudo que tinha. Alguns de seus discípulos começaram a falar das pedras magníficas e das dádivas que adornavam o templo. Jesus, porém, disse: virá o dia em que estas coisas serão completamente demolidas. Não restará pedra sobre pedra. Então eles perguntaram: Mestre, quando isso tudo acontecerá? Que sinal indicará que essas coisas estão prestes a se cumprir? Ele respondeu: não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em seu nome dizendo: eu sou Cristo, e afirmando: chegou a hora, mas não acreditem neles. E quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas aconteçam primeiro, mas ainda não será o fim. E continuou: uma nação guerreará contra a outra, e um reino contra o outro. Haverá grandes terremotos, fome e peste em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais no céu. Antes de tudo isso, porém, haverá um tempo de perseguição. Vocês serão arrastados para sinagogas e prisões e, por minha causa, serão julgados diante de reis e governadores. Essa, contudo, será a sua oportunidade de lhes falar sobre mim. Mais uma vez lhes digo que não se preocupem com o modo como responderão as acusações contra vocês, pois eu lhes darei as palavras certas e tanta sabedoria que seus adversários não serão capazes de responder nem contradizer. Até mesmo seus pais, irmãos, parentes e amigos os trairão e até matarão alguns de vocês. Todos os odiarão por minha causa, mas nenhum fio de cabelo de sua cabeça se perderá. É pela perseverança que obterão a vida. E quando virem Jerusalém cercada de exército, saberão que chegou a hora de sua destruição. Então, quem estiver na Judeia, fuja para os montes. Quem estiver na cidade, saia. E quem estiver no campo, não volte para a cidade, pois aqueles serão os dias de vingança, e as palavras proféticas das Escrituras se cumprirão. Que dias terríveis serão aqueles para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando, pois haverá calamidade na terra e grande ira contra este povo. Serão mortos pela espada
ou levados como prisioneiros para todas as nações do mundo, e Jerusalém será pisoteada pelos gentios até que o tempo deles chegue ao fim. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra as nações ficarão angustiadas, perplexas com o rugir dos mares e a agitação das ondas. As pessoas ficarão aterrorizadas diante do que estará prestes a acontecer na terra, pois os poderes dos céus serão abalados. Então todos verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Portanto, quando todas essas coisas começarem a acontecer, levante-se e ergam a cabeça, pois a salvação estará próxima. Salmos 89, versos 38 a 52. Agora, porém, tu o rejeitaste e o descartaste. Está irado com o teu ungido. Renunciaste tua aliança com ele e jogaste sua coroa no pó. Derrubaste os muros que o protegiam e destruíste as fortalezas que o defendiam. Todos que por ali passam o saqueiam, e ele se tornou motivo de zombaria para seus vizinhos. Tu fortaleceste seus inimigos e lhes deste razão para celebrar. Tornaste inútil sua espada e não o ajudaste na batalha. Acabaste com seu esplendor e derrubaste seu trono. Fizeste-o envelhecer antes do tempo e o envergonhaste em público. Até quando, Senhor, essa situação continuará? Acaso te esconderás para sempre? Até quando tua ira arderá como fogo? Lembra-te de como minha vida é curta, de como é vazia a existência humana. Ninguém vive para sempre, todos morrem. Ninguém escapa das garras da sepultura. Onde está, Senhor, o teu antigo amor? Tu o prometeste a Davi com um juramento fiel. Considera, Senhor, como teus servos passam vergonha. Levo no coração os insultos de muitos. Teus inimigos, Senhor, têm zombado de mim. Zombam do teu ungido por onde ele vai. Louvado seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Provérbios 13, versos 20 a 23. Quem anda com os sábios se torna sábio, mas quem anda com os tolos sofrerá as consequências. Desgraças perseguem os pecadores, enquanto bênçãos recompensam os justos. A pessoa do bem deixa herança para os netos, mas a riqueza do pecador vai para as mãos do justo. As terras dos pobres produzem muito alimento, mas a injustiça tudo consome.